Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão na nossa sessão Leis de Newton para os sagazes. A questão é de número 47, em que nós vamos estudar o célebre problema da corda pendente. Nessa videoaula de hoje, a pergunta que nos será feita é sobre a aceleração que uma corda que tem uma parte pendente vai adquirir em função do comprimento da parte pendente, x. Ora, repetindo, nós temos uma corda de comprimento L, que num determinado momento vai estar com uma parte x pendente. Não há atrito e se quer calcular a aceleração que a corda vai ter. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão. Questão 47. Uma corda flexível e homogênea tem seção transversal constante e comprimento total L. A corda encontra-se inicialmente em repouso, com um trecho de seu comprimento apoiado em uma mesa horizontal e perfeitamente lisa, conforme indica a figura. Em determinado instante, a corda é abandonada, adquirindo um movimento acelerado. Não considerando a influência do ar, e assumindo para o módulo da aceleração da gravidade o valor g, responda como poderia ser apresentada a variação do módulo da aceleração da corda em função do comprimento pendente x. Reforçando então, esse desenho representa o que foi colocado no enunciado. Nós temos uma corda pendente, eu estou chamando de Mzinho a massa da parte pendente e de M' a massa da parte que repousa sobre a horizontal, que vai ter um comprimento L menos x, já que x é a parte pendente, o comprimento todo da corda é L. Bom, eu vou fazer uma analogia com um sistema formado por dois blocos, um de bloco de massa M', que é justamente a massa da parte da corda que repousa sobre a horizontal, e Mzinho, que é a massa da corda pendente, por meio de uma polia. Ora, nesse sistema, que é um sistema análogo, nós teríamos atuando sobre o corpo sem atrito, sobre o corpo de massa M', na horizontal, uma tração para a direita, e no corpo de massa M, uma tração para cima e um peso para baixo. De forma que a segunda lei de Newton aplicada para o corpo de massa M' diz que T é igual a M' vezes o A. Por outro lado, a aceleração em Mzinho está direcionada para baixo, Pm menos T é a resultante que atua no corpo de massa Mzinho, vai ser igual a Mzinho vezes A. Se eu somar as duas equações, o T com menos T cancela, e eu tenho que o P de Mzinho, ou seja, o peso do corpo que está pendente, é o responsável por gerar uma aceleração A. Se eu botar em evidência, fica M' mais M vezes A. O que está aqui representado, então, é que o peso desse corpo pendente M é justamente o responsável por acelerar com o mesmo valor, tanto a massa M' quanto a massa M. Se eu quiser aqui isolar a minha aceleração, no lugar de Pm, eu boto Mzinho vezes o G, e para isolar o A, eu jogo M' mais M para a esquerda, já que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, a aceleração fica igual a M sobre M' mais M vezes o G. Então, esse aqui é o estudo de um sistema simples, sem atrito, de dois blocos, um na horizontal, o outro aqui preso num fio vertical, por uma polia. Bom, isso daqui é análogo ao que temos aqui em termos de estudo. Por quê? Eu posso simplesmente tratar esse bloco M' como esse pedaço de corda aqui, e o bloco de massa Mzão como o pedaço de corda pendente. Então, em resumo, o peso da parte da corda pendente, Mzinho vezes o G, é responsável por acelerar todo o conjunto. Então, esse peso, Mzinho vezes o G, é igual à massa do conjunto vezes a aceleração. Só que como é que eu calculo o peso dessa parte pendente? Eu lembro a vocês que como a corda é uniforme, tem uma distribuição linear de massa. Ou seja, distribuição linear uniforme. Então, a minha densidade linear, tá, ela é igual a M
sobre L. M é a massa da corda toda, L é o comprimento. Então, se eu dividir M por L, eu tenho a minha distribuição, a minha densidade linear. Ora, por que isso é importante? Basta eu pegar a minha densidade linear e multiplicar pelo comprimento de corda, que eu automaticamente vou ter a massa da corda pendente. Ou seja, o peso de Mzinho é igual à minha densidade linear vezes o X, que é o comprimento da corda pendente, vezes o G, que é a gravidade. Bom, no lugar do lambda, eu boto Mzão sobre L, vezes o X vezes o G, que é igual a MA. Posso cortar o M com o M, então eu vou ter no final que a aceleração é G sobre L vezes o X. Ou seja, a relação da aceleração com o comprimento da corda pendente é uma relação linear. Reforçando aqui então para vocês, o que em suma foi falado é que o peso da parte pendente, Pmzinho, é responsável pela aceleração de todo o conjunto. E o conjunto todo tem massa Mzão. E aí, fazendo algumas outras considerações, chegamos nessa relação daqui. Quero estudar com vocês os casos particulares. Vamos imaginar que o X fosse zero. Ou seja, toda a corda estaria repousada na horizontal. É claro que nessa situação, a aceleração é zero. Porque se não tem parte pendente, ela está repousando sobre a horizontal, não há aceleração. Essa fórmula justamente nos diz isso. Quando o X é zero, a aceleração é zero. Por outro lado, se nós tivéssemos o X igual a L, ou seja, toda a corda, o pedaço de corda na horizontal, já percorreu, né, todo o caminho até aqui, e a corda está inteiramente na vertical, está caindo em queda livre. Mas é justamente isso que essa fórmula diz. Quando eu tenho X igual a Lzão, ou seja, toda a corda está na vertical, a aceleração é G sobre Lzão vezes Lzão. Cancela Lzão com Lzão, a aceleração é igual à aceleração da gravidade. Então, nos dois casos particulares, que é o X igual a zero, que não tem nada pendente, ou X igual a L, toda a corda está na vertical, os resultados que a fórmula nos dá são condizentes com o que acontece fisicamente. Bom, eu vou representar isso aqui num gráfico A por X, e isso aqui é uma reta. Justamente uma reta eu preciso de dois pontos. Quando o X é zero, a aceleração é zero. Quando o X é Lzão, a aceleração é G, como eu acabei de apresentar para vocês. E lembrando só que se eu tenho um valor entre 0 e L, X pendente, a aceleração vai ser G, X sobre L. Bom, espero que vocês tenham entendido. Fiz questão de colocar aqui uma análise gráfica, de estudar os pontos particulares de X igual a 0 e X igual a L. E eu quero recomendar para vocês aqui que vocês assistam um tópico especial de aprofundamento. E o que vai ser tratado nesse tópico especial de aprofundamento para aqueles que vão fazer vestibulares mais difíceis ou vão fazer vestibular para a área de engenharia, querem aprofundar, é como eu posso calcular a velocidade em função de X. O que eu apresentei aqui foi um problema mais fácil. Como é que eu calculo a aceleração da corda em função de X. Mas também é interessante saber, uma vez que a corda está com uma parte X pendente, supondo que ela partiu do repouso, qual é a velocidade que o conjunto tem no instante em que a parte pendente é X. Para isso, nós vamos ter que usar outras estratégias que eu apresento com bastante cuidado nesse nosso tópico especial para a IMIITA. Bom, um forte abraço a todos. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, assistam todas as outras videoaulas que nós já postamos e continuem assistindo às nossas próximas videoaulas. Repitam comigo o nosso lema: eu vou passar.